Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. O meu convidado de hoje é o cirurgião dentista Dr. Vanberto Cunha, especializado no tratamento do Invisalign. O programa Ana Cláudia Top Entrevista está começando agora. Muitos ouvem falar sobre um tratamento ortodôntico invisível, o Invisalign. Mas o que será isso? Será que funciona mesmo? Para tirarmos todas essas dúvidas, nós convidamos o cirurgião dentista especialista, Dr. Vanberto Cunha. Boa noite, Dr. Vanberto. Boa noite, Ana. Como vai? Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com você e com seus telespectadores. O prazer é todo nosso, doutor. Doutor, quando se fala em Invisalign, já é algo que todo mundo já ouviu falar em algum momento, alguma vez. Enfim, o que é o Invisalign? Ana, o Invisalign nada mais é do que um conjunto de alinhadores, né? E o que são os alinhadores? Os alinhadores nada mais são do que um plástico desenvolvido com a alta tecnologia, que tem o nome de Smart Track, né? O nome desse plástico, que é patente da própria Invisalign, em que a gente faz a programação via computador a partir de um escaneamento 3D da sua arcada, do seu caso. Daí a gente estuda toda a movimentação diante do que o paciente quer que aconteça e diante do que é possível acontecer. E aí, em cima disso, é feita uma sequência de alinhadores, onde a gente consegue programar se vai ser de uso semanal, se vai ser de uso para 10 dias, se vai ser de uso para 15 dias. E é essa troca sucessiva dos alinhadores que vai dar a movimentação ortodôntica, assim como nos aparelhos convencionais. Doutor Vanberto, esse tratamento, ele diminui o tempo, geralmente, em que o paciente faria pelo método tradicional, aquele antigo. Sim, Ana, normalmente esse tempo torna-se reduzido. Por quê? Porque como a gente consegue fazer essa programação via 3D em computador, a gente já consegue visualizar toda a movimentação sequencial que vai ser necessária naquele tratamento. E com isso a gente consegue enxugar o tempo, né? Comparativamente com o tratamento convencional, a gente não consegue fazer esse planejamento sequencial. A gente vai fazendo a movimentação à medida que cada passo vai acontecendo. Lógico que a gente tem um esboço geral diante do conhecimento, dentro da especialidade, o que a gente quer que aconteça, mas a gente não consegue pormenorizar fase a fase do tratamento. Isso torna o Invisalign mais rápido, sim. Doutor Vanberto, todo mundo tem medo de usar aparelho. Primeiro, porque dizem que incomoda, né? Eu estou dizendo dizem, porque até então eu não tive uma necessidade anterior de usar o aparelho. Sim. Mas as pessoas falam que dói, o aparelho convencional dói. Dói sim. Todo tratamento ortodôntico tem um desconforto, porque a movimentação se dá por processo inflamatório, né? O dente, a partir da força que a gente exerce nele, vai desenvolver um processo inflamatório para que seja feita a movimentação. Esse processo inflamatório vai trazer um desconforto de dor, sim. Comparativamente com o Invisalign, a gente tem a diminuição dessa sintomatologia dolorosa. Por quê? Porque o tratamento torna-se fracionado. Imaginando que quando o paciente vinha para o tratamento convencional, fazer a famosa manutenção mensal, né?
a gente previa um aperto para ele passar aquele período sequencial daquele um mês em movimentação, né? Com o uso dos alinhadores passa a ser diferente. É como se a gente fracionasse também aquele aperto. Então, um aperto grande torna-se um aperto fracionado em 8 partes. Então, com isso, torna-se muito mais confortável para o paciente. Ele chega até mesmo a não perceber. Essa é a causa número 1. O motivo número 2 é o quê? Com o tratamento com os alinhadores, né, como a gente consegue fracionar, mais uma vez repetindo, essa movimentação, a gente consegue dizer, esse dente, esse dente, esse dente, vocês vão ficar parados, e eu só quero que movimente você, você e você outro. Isso daí Ah, também vai fazer com que você sinta um menor desconforto em termos de dor. perfeito, doutor. Bom, as pessoas de casa não sabem ainda, mas eu vou relatar agora o meu caso. Eu resolvi convidar o doutor Vanberto para fazer essa entrevista porque eu estou usando o Invisalign, né? Eu tive uma necessidade. E eu escuto essas perguntas que eu estou fazendo aqui diariamente das pessoas que eu convivo. Por isso que eu trouxe o doutor Humberto. Mas uma coisa eu já posso afirmar, doutor, eu não senti dor até agora. Eu estou usando há 8 semanas Que bom. e não senti nenhum tipo de dor. Obviamente, a gente sente um pouco de pressão, né? Sim. Mas suportável. Aham. Agora, vamos voltando a falar do tal aparelho convencional, além desses apertos, né, também tinha a questão estética. Tanto é que eu estou aqui gravando o meu programa e eu estou com o aparelho, né? Aham. Então, eu queria que Isso. você falasse também um pouquinho dessa questão estética. Isso. Essa questão estética, Ana, ela acelerou, né, a conquista do espaço, né, de aceitação das pessoas pelos alinhadores, né? O fator estético é importantíssimo hoje na nossa vida social e com isso ele faz com que você tenha uma facilidade maior de, em alguns momentos, poder estar também sem ele, né? E em alguns momentos você deverá estar. A gente preconiza dentro da técnica que o paciente use de 20 a 22 horas por dia. Mas é lógico, como eu costumo dizer aos meus pacientes na consulta, tratamento ortodôntico não é sofrimento. Então, assim, se você vai para o seu churrasco, se você vai para a sua noite de sexta-feira, fazer o seu happy hour, e você pode sim ficar sem ele naquele período, desde que você tenha a responsabilidade de repor aquele banco de horas que você ficou sem o seu alinhador em uso, né? Em contrapartida, fora o fator estético, que é preponderante, o que é que a gente tem também? Né? A gente tem a grande facilidade da higienização, né? Então, a gente tem que pensar que com o aparelho convencional a gente tinha os brackets, que são aqueles os quadradinhos metálicos normalmente, ou cerâmicos, dependendo do que o paciente optava ou o profissional em tratar, mas tem um fio, tem um arco, né? Tem um arco metálico que une um ao outro para fazer a movimentação. E ali se deposita restos de alimentos, dificultando Sim. bastante a higienização. Você precisava usar escovinhas acessórias, escovas unitufo, fios dentais especiais para poder fazer a escovação e a higienização. Em contrapartida, com o alinhador, com o Invisalign, você não precisa disso. Sua rotina de higienização continua sendo a mesma. É só sua escova, seu fio dental e seus acessórios normais usuais. Doutor Roberto, eu vou fazer uma pergunta, mas não quero que você responda agora, tá? Tá. Todo mundo, algum dia, vai ter que usar aparelho? Mas a gente vai responder isso depois do comercial. Não sai daí você de casa, a gente volta já. Confiança, conforto e excelência no tratamento oncológico, tudo sem sair do Recife. O Real Hospital Português possui um amplo centro de infusão, com suítes individuais que garantem mais comodidade e privacidade para o paciente. É o único hospital em Pernambuco a integrar a rede Einstein de Oncologia e Hematologia. Real Hospital Português, centro de referência em tratamento oncológico.
O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, o cirurgião dentista Dr. Vamberto Cunha, especialista no Invisalign. Dr. Vamberto, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar. E uma coisa que eu escutei muito de você no consultório. E eu pergunto, todo mundo algum dia vai ter que usar aparelho? Essa pergunta é maravilhosa, porque eu digo sempre que sim, todo mundo um dia, quem não usou, vai sim precisar usar, porque faz parte do envelhecimento nosso, né? A movimentação dentária. Então, assim, os dentes perdem inserção, perdem estabilidade dentro das arcadas, né? Então, assim, a gente não só ganha rugas no nosso rosto, a gente ganha outras coisas que também envelhecem. E faz parte do envelhecimento a nossa perda óssea, né? A boca, basicamente, é o quê? São duas arcadas ósseas, onde os dentes estão inseridos dentro do osso, né? Eu costumo dizer, sempre brincando, que os pacientes perguntam, dente é osso? Não, dente não é osso. Dente é uma estrutura anexa que está contida dentro do osso. Se dente fosse osso, a gente não conseguiria extraí-lo, viria junto com o seu osso, né? Viria tudo junto, toda a estrutura. Então, assim, essa desarrumação dentária vai acontecer pela perda óssea fisiológica, natural. À medida que seu osso vai sendo reabsorvido, vai descendo junto com a sua inserção gengival, os dentes perdem aquela sustentação que tinha daquele volume e começam a se movimentar. Então, eu reafirmo que todo mundo vai precisar usar uma correção ortodôntica, sim. Bom, doutor, então a gente também pode dizer que o fato de fazer um tratamento ortodôntico num determinado momento vai rejuvenescer esse sorriso, vai melhorar aquilo que até pode estar até bom, aceitável, mas aquela pessoa vai ter um resultado muito melhor do que apenas ficar cuidando de pele, concorda? Sim, sim, com certeza. E um dos fatores que trazem, né, essa melhoria, esse ganho estético da gente é o quê? O alargamento da arcada, né? Com o envelhecimento, com a perda da massa esquelética, a gente vai, nossas arcadas vão estreitando. A gente observa socialmente o quê? Uma pessoa mais idosa, quando a gente fala com ela, dificilmente ela vai mostrar os dentes posteriores. Ela não vai mostrar o sorriso largo, digamos assim. Então, a boca Né? vai estreitando, os dentes vão inclinando para dentro. E à medida do passo que a gente usa uma técnica ortodôntica que tem a possibilidade de expandir essa arcada, a gente vai trazer o alargamento dela de volta ao que era antes, ou até mais, caso necessário, e com isso toda a nossa musculatura e ossatura também vai expandir. Então, a Vai estética se reposicionar também? isso se reposiciona também. Você, de boca fechada, de face fechada, o terço médio e o terço inferior vai estar numa expansão melhor, segurando melhor os tecidos moles. Doutor Vanberto, quais são as principais causas hoje de usar o aparelho ortodôntico? As principais causas hoje do aparelho ortodôntico são o famoso apinhamento dentário, né, que é consequência disso que a gente acabou de falar, que é quando os dentes se desalinham, basta um dente ir para frente ou para trás, que eles vão se desalinhar. Eu costumo dizer aos meus pacientes que um dente é igual a um dominó. Então, as pecinhas do dominó precisam estar alinhadas. Se você tira uma pecinha do dominó daquele contato, os dentes vão migrar. Então, assim, a causa principal é o apinhamento e, junto disso, também a perda dentária, né? Então, pacientes que chegam
a perder algum elemento dentário, por conta desse efeito, vou chamar assim, de efeito dominó, né? Os dentes vão migrar, perdendo aquele espaço. Na perda desse espaço, toda a arcada, imagine só você, Ana, que você perdeu um dente de um lado, você vai ter movimentação em toda a sua arcada. O outro lado vai se movimentar também, buscando recuperar aquele espaço, tentando se ajustar. Então, se você perde aquele elemento, a gente precisa fazer uso de aparelho, de alinhadores ou de convencional, depende do que o paciente pode oferecer a si próprio, e aí a gente precisa recuperar aquele espaço para aí entrar dentro da prótese com o implante, com a coroa e fazer a reabilitação protética daquele caso. Perfeito. Doutor Vamberto, e o que é a tal mordida cruzada? Mordida cruzada, Ana, é quando o paciente tem, né, uma das arcadas ou ambas as arcadas mal posicionadas, ao ponto que o superior, na posição correta, é que o dente superior feche por cima do inferior, tá? Eu digo sempre, mais uma vez repetindo, né, com os pacientes, que a nossa boca é como se fosse uma panela com uma tampa. Então, a tampa fecha a panela por fora, no caso da boca, diferente das nossas panelas de culinária, né? Que fecha, Sim. a tampa se adapta por dentro. A boca é o contrário. A boca fecha a tampa por fora. Então, se essa tampa deixa de fechar por fora e fecha por dentro, em algum ponto, dá-se a mordida cruzada. Para tudo tem jeito? Para tudo tem jeito. Tudo, tudo, tudo. Todo caso. A gente descruza a mordida em qualquer idade. Tem idades mais favoráveis, tem idades menos favoráveis. Mas isso não contraindica em momento algum você não tratar sua boca, não tentar descruzar aquele caso. Doutor Vamberto, me dê alguns dados. Hoje, aproximadamente, no nosso país, quantas pessoas usam o aparelho ortodôntico? Ana, hoje no país, por conta da nossa realidade financeira, né, a gente tem estatisticamente algo que gira em torno de 7 a 8% apenas da população que trata ortodonticamente as suas arcadas. Então, a gente tem uma gama enorme de pessoas hoje que, infelizmente, não conseguem tratar. Doutor, a gente vai fazer mais um breve intervalinho, mas eu volto já já. E você de casa, não sai daí. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, o cirurgião dentista Vamberto Cunha, especializado no Invisalign. Doutor Vamberto, todo mundo pode usar o Invisalign? Ana, todo mundo pode usar Invisalign, né? A gente, com essa técnica dos alinhadores, a gente consegue tratar todo e qualquer tipo de caso, né? Os alinhadores Invisalign hoje não existe restrição de movimentação ortodôntica, né? Ele nada mais é do que essa sequência de plásticos que a gente já conversou, e hoje
é a oitava geração já desses alinhadores. Então, Nossa, muita gente pensa que o Invisalign é uma coisa nova, recente, que acabou de chegar, né? Não é em realidade Brasil ou realidade mundo. Não. O Invisalign, ele existe desde 1997. Então, uau! a gente já tem uma longa estrada de alinhadores, né? Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 15 a 16 anos que se usa Invisalign, né? Eu trato paciente com Invisalign há 15 anos. Então, isso já é uma grande expertise, como a gente chama, de técnica para ter embasamento científico de tratamento, né? Invisalign hoje são 21 milhões de pacientes tratados no mundo, né? Nossa, e ele Enfim, vem da onde, doutor Vamberto? isso, ele é uma fábrica única, né? Que fica na Califórnia, na cidade de San José, onde são fabricados todos os Invisaligns de todo mundo lá. Ele vai apenas para o México fazer embalagem e a divisão técnica, os técnicos com quem a gente conversa e faz o planejamento do seu caso, fica na Costa Rica. Então, ele tem essas três divisões, mas o alinhador propriamente dito é fabricado na Califórnia e distribuído para todo o mundo, tá? Então, esse plástico, ele é uma patente da Invisalign, né? O Smart Track, onde ele tem essa característica plástica e elástica, semelhante ao fiozinho do aparelho ortodôntico que a gente Sim. usava, que era níquel titânio, o tipo do metal e aço também, né? Esse plástico ele imita essa mesma propriedade plástica e elástica. E assim, a grande vantagem, uma das grandes vantagens dele é o quê? Está abraçando o seu dente como um todo, né? O aparelho convencional, ele está colado, adesivado em uma face do seu dente, Sim, tá? sim. O Invisalign, ele está abraçando todo o seu dente. Isso dá o quê? Uma maior justeza, uma maior previsibilidade de força para onde a gente quer levar o dente. Mais uma E uma vez, velocidade também, né, doutor, no tratamento? isso, também. Mais uma vez, meus exemplos de consulta, né? É o quê? Eu digo sempre ao meu paciente: se eu te pego por um braço e te puxo, você vem de uma forma. Mas se eu te abraço e te trago, você vem de outra forma. Isso é um exemplo bem básico, onde explica a funcionalidade de uma técnica e de outra técnica, sem desmerecer, lógico, a ortodontia convencional. Nossa, é um universo, né? É Agora, tem idade mínima que possa usar ou qualquer idade? Tem idade mínima, sim. A gente precisa, né, ter um pré-requisito exatamente em cima dessa ancoragem para poder fazer a movimentação. Qual é essa idade mínima? A gente precisa ter na arcada a erupção, ter nascido já na boca os primeiros molares permanentes, tá? Então a gente precisa ter no mínimo os primeiros molares permanentes que nascem por volta de que idade? Por volta dos 6 anos, tá? Então por volta Nossa, dos seis anos já nasce aquele primeiro molar. E o paciente é naquele momento que nasce esse primeiro molar, que já nasce permanente, ele não é trocado leite por dente permanente, que o paciente está fazendo a troca dos dentinhos anteriores, dos incisivos. Está com as janelinhas abertas, nascendo os dentes. Então, nesse momento, é o momento, a partir daí, né, que a gente pode lançar mão dos alinhadores. e Lançando qual, mão... e qual a resposta, doutor? Desculpe interromper. Nada. Qual a resposta das crianças? Elas conseguem manter esse tratamento, já que existe uma certa liberdade? Ana, por incrível que pareça, os pacientes infantis são muito cooperadores, fenomenalmente cooperadores. Eles adoram essa coisa de estar usando o aparelho, de chegar no colégio, de se mostrar com o aparelho, de mostrar para os coleguinhas e de estar usando aparelho. Então, assim, eu digo brincando às vezes, quando tem pacientes adultos que são rebeldes,
que não são cooperadores, que têm esse perfil, lógico, de paciente, eu digo, ó, meus pacientes infantis estão com melhor comportamento do que você. Usa bem mais que você. Então, tem sim. Então, o limite de idade é esse, mais ou menos por volta dos 6 anos, né? Perfeito. A, a É Invisa- acessível, doutora, a todo mundo pode conseguir fazer esse tratamento de alguma forma? Ana, eu digo que sim, eu posso te afirmar que sim, né? Eu digo brincando que ele cabe em qualquer bolso, naturalmente, né? A Invisalign dispõe de plataformas de pagamento. Então, assim, com isso a gente adequa o que o paciente disponibiliza de poder aquisitivo para a fluidez financeira dele ficar diluída dentro do orçamento. Cabe sim. Que ótimo. Agora também tem um aplicativo, né, doutor Vamberto? Fala um pouquinho desse aplicativo. Bem, o app funciona nas duas plataformas, tanto Android quanto na iOS, né? E ele é interessantíssimo. Por quê? Porque nele a gente apresenta para o paciente quando faz a consulta e faz o escaneamento, que eu vou falar um pouquinho já já, para a gente dizer o que é isso, mas o aplicativo ele faz o quê? Lá dentro vai estar o seu escaneamento com a sua movimentação planejada. E aí você tem a grande facilidade de ver semana a semana, placa a placa, alinhador a alinhador, o que vai acontecer com você naquele período estipulado, né? Você vai ver todo o seu caso do início ao fim, com o tempo previsto para aquela sequência de alinhadores. Função um do aplicativo. Função 2 lá tem um timer onde você pode fazer o seu controle pessoal de tempo de não uso, né? Aquilo que a gente falou lá atrás. Você vai para uma festa, vai para um evento, vai para alguma coisa e está sem o alinhador, você pode interromper lá no app a contagem daquele tempo e ele vai te lembrar, Ana, acabou o tempo que você previu, as 4 horas se passaram, hora de colocar o alinhador. Então, isso facilita muito o uso e também ele vai te alertar semana a semana, período a período estabelecido de uso, as trocas sucessivas desses alinhadores. Ana, hora de trocar para o alinhador número 3, hora de trocar para o alinhador número 5. Isso a gente, tem paciente que pensa o quê? Ah, inicialmente não vale a pena baixar um app. Aí eu digo, baixe, porque assim, você hoje está lembrado, mas quando você chegar no seu alinhador 14, 15, 20, qualquer que seja, Pois é, já caiu na sua rotina, você vai isso, passar despercebido e o aplicativo vai lá te ajudando, né? verdade. E ainda mais uma função que foi introduzida agora no aplicativo é para a gente fazer o acompanhamento virtual de pacientes à distância. Né? Com o Invisalign, a gente consegue tratar pacientes em qualquer parte do mundo. Né? A gente tem pacientes que hoje está no Canadá, está em Portugal, está em qualquer outro país, e via o aplicativo, tem uma sequência de posições de fotos que ele pode fazer mão dela dentro do próprio app, e o Hum. app envia para mim aqui dentro do sistema a foto que você fez, coletou lá onde você está, e a gente faz a superposição da imagem. A gente cola a imagem da foto que o paciente enviou com a imagem do que a gente planejou junto e vê se a movimentação está ok, se precisa o paciente ajustar mais ou menos tempo de uso daquele alinhador. Então, eu digo sempre, o Claro. aplicativo é fantástico, como toda tecnologia. Doutor Humberto, as pessoas que estão acompanhando a nossa entrevista e que têm interesse de saberem um pouco mais, como é que podem fazê-lo? Ana, de forma super fácil, é só entrar em contato conosco através das redes sociais, pode ser via direct, né, via Instagram, meu arroba é simplesmente Vamberto Cunha, então lá você pode mandar um direct que a gente vai estar entrando em contato. Pode entrar também em contato pelo telefone 3463-4576. Dentro da bio, né, lá vai estar também os contatos de WhatsApp e das outras redes sociais. Doutor Humberto Cunha, eu quero agradecer a sua entrevista, foi muito bom esclarecer isso e parabenizá-lo pelo seu trabalho. Eu estou adorando. Muito grata. Imagina, né? Eu que agradeço a oportunidade.
É isso aí. E você que está nos acompanhando já sabe. Nós temos um encontro marcado aqui na TV Nova Nordeste no próximo sábado. Eu espero você. Até lá. Confiança, conforto e excelência no tratamento oncológico, tudo sem sair do Recife. O Real Hospital Português possui um amplo centro de infusão, com suítes individuais que garantem mais comodidade e privacidade para o paciente. É o único hospital em Pernambuco a integrar a rede Einstein de Oncologia e Hematologia. Real Hospital Português, centro de referência em tratamento oncológico.